Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês, da Associação Mestre de Amor, e participar desse programa, esse projeto, né? Jesus, Luz das Nossas Almas, em que estamos estudando as obras de Amélia Rodrigues, psicografadas por Divaldo Pereira Franco. Então vamos primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e conhecermos um pouquinho mais da vida e dos pensamentos de Jesus, a fim de percebermos melhor onde podemos colocar, como podemos colocar em prática da melhor forma os seus ensinamentos. Que assim seja. Então, a obra que está sendo estudada no momento é o livro Há Flores no Caminho. Nós estamos na terceira lição, que se chama Jesus no Comando. Em todas as mensagens de Amélia Rodrigues, ela primeiro contextualiza a situação, nos descreve o que estava acontecendo no momento, para que a gente consiga entender os motivos que geraram aquele ensinamento que Jesus promoveu aos discípulos, ou a alguém especial, né, em cada uma das mensagens. Então, vamos ver aqui ela contextualizando a situação. As confabulações íntimas entre Jesus e os discípulos, quando terminavam as exaustivas tarefas diuturnas, ofereciam campo aos companheiros tímidos que não logravam compreender a dimensão da sublime empresa da Boa Nova, para que se aclarassem questões nebulosas e mais se aprofundassem no entendimento do ministério recém-abraçado. Surpreendidos pela eloquência ímpar da palavra do mestre, por mais reflexionassem, deixavam-se dominar por interrogações sucessivas, ao mesmo tempo intentando mergulhar nas reminiscências trazidas do mundo espiritual, quando se haviam preparado para o apostolado libertador. Não obstante, envoltos pelo escafandro material, sentiam-se aturdidos em face dos conceitos audaciosos e especiais que lhes eram apresentados, sem alcançarem o sentido exato, nem a total extensão da revolução patrocinada por Jesus. Vivendo o mundo do corpo no mundo das paixões, imantados às circunstâncias algo ingratas, era-lhes difícil abstrair das lições evangélicas as conotações humanas da sociedade em que se encontravam engajados. Por isso, permitia-lhes o Senhor largos colóquios, a convivência íntima, aclaradora de todas as dificuldades que lhe pairavam nos painéis do discernimento. Eram aqueles os momentos de perfeita identificação, em que as almas se abriam ao aroma rescindente do Rabi, em termos de amor e liberdade. Então, aqui ela nos mostra, né, que Jesus falava para a multidão, né, e os discípulos ficavam ali, né, com a multidão, ouvindo também. Mas sempre geravam dúvidas para eles. Apesar de eles terem sido preparados antes de reencarnar para acompanharem as lições do mestre, o esquecimento que a reencarnação produz não permitia que eles se assenhorassem de todo aquele conteúdo que Jesus trazia logo de imediato, até porque a maioria deles não tinha instrução acadêmica na época, né? Não eram letrados ou muito pouco letrados, né? Com exceção de Levi, que trabalhava com que era publicano, né? A maioria dos discípulos eram pescadores, eram homens simples, que não tinham uma cultura formal muito grande. E aquilo, então, dificultava para eles. Mas eles tinham aquela, no seu íntimo, eles compreendiam. Mas traduzir em palavras
compreensíveis para eles no momento ali, era bastante difícil. Então, as palavras de Jesus suscitavam muitas dúvidas que Jesus, naturalmente, muito com toda a sua sabedoria, que percebia as necessidades dos seus discípulos, após quando a multidão dispersava, que ficavam apenas eles, Jesus então abria espaço para o esclarecimento a todas aquelas dúvidas que surgiam no coração dos discípulos. E aqui ela está comentando a respeito daquela situação em que Pedro perguntou, né? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus respondeu, né? 70 vezes 7. Então, é nesse momento, nessa situação que se encontra a história que ela está contando, que ela está trazendo para nós. Então, continuando a leitura, né? A alocução do mestre sobre o perdão surpreendera Pedro ante a complexidade da benevolência que nós devemos uns para com os outros, a ponto da necessidade de perdoarmos sempre e sem cessar. Os companheiros tiveram reações diferentes, cada um de acordo com a própria estrutura temperamental. O perdão indistinto colhia-os inesperadamente, desde que, habituados à dureza do mosaísmo, defrontavam o problema da íntima dulcificação, como consequência à compreensão das faltas alheias. As horas que se seguiram foram preenchidas pelas reflexões, mesmo depois que o povilhão se espalhou, retornando aos deveres habituais. Então, eles eram criados dentro com a educação, lá dentro da religião da época, né, a qual eles, como judeus, pertenciam, os ensinos de Moisés, e onde também era a tônica, né, o olho por olho, dente por dente, a pena de talião, né? E Jesus vem colocar por terra essa pena de talião. É o perdão 70 vezes 7 vezes. Não mais o revide, não mais a vingança. Então, tudo aquilo, eles ficaram todos matutando naquilo, né, enquanto à medida que as horas foram passando, eles ficaram todos, cada um a seu turno, a seu modo, pensando naquela nova lição que Jesus estava dizendo. E então, continuando ali, né, a leitura. Assim, quando o amigo se apresentava em meditação, na casa generosa em que o acolhia, João, o jovem discípulo, acercou-se e, sem mais delongas, expôs ao benfeitor divino as inquietações que o perturbavam. Narrou as dificuldades que sentia para perdoar totalmente aos perseguidores e comentou a inevitável emoção de que se via possuído pela mágoa quando ofendido. Havia honestidade e interesse no aprendiz, desejoso de receber a ajuda no problema que o aturdia. Alongando as considerações, referiu-se aos testemunhos que aguardavam o Senhor e o estado íntimo que o dominava desde já, em vista da saudade que o colhia por antecipação. Havia uma dúlcida emoção que pairava no ar. O grande silêncio parecia sustentado por uma balada suave que se espraiava na voz da natureza. Então, João, né, que era o discípulo mais novo, né, era o mais jovem de todos, né, ele resolve ir com toda sinceridade, né, com aquelas dúvidas que estavam lá no seu íntimo. Ele chega até Jesus e explica para ele, né, que ele tem dificuldade de perdoar, que não é fácil para ele perdoar, e que ele realmente se magoava quando alguém o ofendia. E ele não sabia como poderia resolver essa situação. E ele considera também que saber que o mestre
teria que sair do seu convívio de uma forma dolorosa, aquilo mexia com o seu coração, porque ele tinha medo dos perseguidores que iriam ou que poderiam fazer contra Jesus. E isso ele já estava sofrendo por antecipação, ou por não acreditar que não conseguiria perdoá-los. Então, Jesus escuta com atenção tudo aquilo que ele fala, e ele percebe a honestidade que havia nas palavras do discípulo, né, do João, e que o que ele estava falando ali era no sentido de ele poder se melhorar. Ele queria ajuda para conseguir resolver esse problema. Ele não estava só desabafando, ele não estava só dizendo, eu me sinto assim e não tem jeito, né? Não tinha o complexo da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Ele estava dizendo, né, como ele se sentia, estava sendo sincero, expondo como ele se sentia e pedindo que Jesus ajudasse ele a resolver essa situação, né? Então, nesse clima de ternura, o mestre, sentindo a alma contrita, devotada do discípulo fiel, respondeu-lhe: és jovem, e a juventude louçã é a quadra da força, da intemperança e da coragem, que não passa de precipitação. À medida em que a vida premia a experiência com as dores e as conquistas do conhecimento, a razão sucede à impetuosidade e a harmonia ao tumulto perturbador. Não obstante, a idade juvenil é o período de incementação, em que se prepara o porvir de cuja colheita ninguém se eximirá, cada um conforme o trato da semeadura. Então, Jesus primeiro coloca o João à vontade, mostrando para ele, né, que ele é jovem, né? Ele, como jovem, ele tem realmente toda essa impetuosidade juvenil, que é natural, né? Faz parte, né, do desenvolvimento do ser humano, né, que essa impetuosidade que normalmente os jovens têm, que é aquilo que vai dar impulso para que eles se assentem na vida, que eles consigam se tornar, né, pessoas de bem, pessoas que realmente conseguem realizar as tarefas a que se propuseram. Então, e aí, mas ele lembra, após dizer que entende a situação do João, ele lembra também que a juventude é o período do plantio, né? E que a colheita vai depender das sementes que foram colocadas nesse período, né? Então, talvez para permitir que João se deixasse penetrar pelo ensinamento, fez uma breve pausa para logo aduzir: a dificuldade em perdoar está na razão direta da profundidade do amor. Quando se ama desinteressadamente, pela empatia do próprio amor, o perdão surge como efeito natural, facultando a perfeita compreensão dos limites e das dificuldades do ser amado. E aí a gente vê que realmente, quando existe um amor completo, né, a facilidade de perdoar é maior, porque a gente entende os limites, a gente entende o que a pessoa tem condição de fazer ou não. É como, por exemplo, uma criança que derruba, uma criancinha pequenininha que está com um copo na mão e derrama o líquido que está ali. A gente não vai ficar tremendamente ofendido porque a criança derramou o líquido que a gente deu para ela tomar. Não é uma ofensa para nós. A gente sabe que a criança tem um movimento ainda inseguro e que ela pode derramar mesmo, não tem problema. A gente vai caber a gente ir secar, né? Porque enquanto ela ainda é muito pequena, ela ainda não vai ter condição ainda de solucionar o problema que ela fez, né? Mas a gente não se magoa com a criança por ela ter feito isso, né? A gente não vai ficar com raiva, ficar com ódio, tem que me vingar dessa criança que está derramando as coisas. A gente compreende. Por quê? Porque a gente ama aquela criança. Então, a gente tem a compreensão de que ela tem ela está numa fase de desenvolvimento em que aquela atitude não é para provocar a gente, aquela atitude faz parte do seu desenvolvimento.
E assim, em todas as atitudes, né, quando a gente consegue compreender. Não é a questão de aceitar que a outra pessoa faça as coisas todas erradas e não me deixa por isso mesmo. Mas é compreender, a compreensão. O perdão é a compreensão, né? É o não querer se vingar, é continuar com o mesmo sentimento, apesar daquilo que está acontecendo, né? Então, Jesus deixa claro, então, né, que quando se ama, é mais fácil perdoar. E ele continua, né? Se o amor, no entanto, é destituído de ampla dimensão e repousa nas bases falsas dos interesses mesquinhos e subalternos, ou pelo deslumbramento transitório, mais difícil se faz a solidariedade pelo perdão aos ofensores. Se não há um vínculo de afetividade, é claro que a revolta que nasce do amor próprio ferido arme de animosidade a vítima que tomba inerme na reação infeliz, esquecendo-se de que, por sua vez, um dia necessitará também do perdão. Então, muitas vezes a gente idealiza alguma coisa relacionada a determinada pessoa, e a pessoa não corresponde àquela idealização que a gente fez. E a gente se decepciona e pode ficar, né, achando que foi um absurdo e tudo mais, não querer perdoar aquilo que essa pessoa nos fez, mas a gente esquece que nós também cometemos erros. Nós também necessitamos do perdão do nosso próximo, quando nós também não agimos de forma correta. E quem de nós pode dizer que sempre age de forma correta? Nós podemos ter a intenção sempre, mas nem sempre conseguimos. E vamos necessitar do perdão do nosso próximo. Então, por isso que ele fala, né, Jesus fala, né, que nós devemos perdoar, porque temos que lembrar sempre que nós também necessitamos do perdão. No próprio Pai Nosso diz, né, perdoa nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, nós temos que perdoar o nosso próximo para nos habilitarmos também a ser perdoados. No silêncio que se fez espontâneo, o aprendiz da palavra de luz percebeu a razão porque o amor é a alma da vida, em todas as suas manifestações, donde fluem todas as conquistas do esforço moral e das realizações superiores. Meditava no conteúdo da lição ouvida, quando o mestre pausadamente prosseguiu. Daqueles a quem amamos, jamais estaremos separados. O Filho do Homem deverá marchar para o testemunho, comprovando a excelência do seu amor e sustentando fraternidade entre aqueles que lhe são fiéis. O amor é um hálito vital, que se manifesta e mantém mesmo quando a criatura se não dá conta. Assim é conosco. Estaremos unidos e identificados pelo ideal comum. Aqueles que me amam sentir-me-ão na presença do aflito e do necessitado, do velhinho desvalido e da criança em abandono, do enfermo em agonia e do desditoso em alucinação. Quantos lhe distendam as mãos gentis, a mim o farão. Ouvir-me-ão, ver-me-ão nos seus apelos e lamentos, nas suas aparências e desditas. Eu lhes falarei, sustentá-los-ei com alento inusitado e entusiasmo profundo que os animarão ao prosseguimento do ministério até o nosso encontro final. Então, aí, né, Jesus já estava atendendo aquela segunda solicitação de João, né, que queria um alento, porque ele se preocupava no momento que ele sabia que estava se aproximando, em que os perseguidores poderiam vencer Jesus. Mas ele está mostrando que, ainda que vencessem o seu corpo, né, o amor que os unia, que unia Jesus a todos os seus apóstolos, a todos os seus discípulos, não iria se acabar. Né? Por isso que ele fala ali, né, daqueles a quem amamos jamais estaremos separados. Né?
E ele promete que vai auxiliar, vai continuar aparecendo, e que quando a gente ama a Jesus, nós conseguiremos ver nos nossos irmãos em necessidade a figura do Mestre. E ao atendê-los, estaremos, de certa forma, também atendendo Jesus, ao chamado de Jesus. João tinha os olhos orvalhados. Estranha emoção dominava-lhe as paisagens íntimas, dulcificando-lhes as ansiedades. Nesse momento, Jesus concluiu a entrevista afetuosa afirmando: onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. Como a lecionar que no aconchego fraterno, na comunhão com as criaturas, ele se faria presente sem que deixasse, no entanto, de estar também com os que o amam em soledade, os que o seguem em silêncio e testemunham-lhe esse amor em sacrifício e renúncia. Então, João se emocionou com tudo aquilo que ele estava falando, né? Mas ele coloca ali, conclui, né, dizendo que sempre que 2 ou 3 se reunirem em seu nome, 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então a presença dele continuaria como continua até hoje entre nós. Continua tão atual quanto na época em que Jesus falou, essa presença, quando nos reunimos em seu nome, e assim também como, mesmo sozinhos, fazemos as nossas orações, fazemos as nossas reflexões, ainda que estejamos sozinhos, porque na verdade nunca estamos sozinhos, né? Sempre teremos amigos espirituais ao nosso lado, e que eles também estarão ouvindo e refletindo sobre os ensinamentos do Mestre. Então, encerrando a mensagem, a Amélia coloca ali, né? Nos longes dos tempos, as expectativas delineavam um mundo melhor, do amor e do perdão, da fraternidade com Jesus, comandando as consciências e as vidas. Então, passaram-se quase 2000 anos desde a partida de Jesus, né, do encerramento da missão dele aqui na Terra, mas a presença dele continua muito viva entre nós. E vai depender do nosso esforço que os seus ensinamentos possam cobrir toda a Terra. E é através dos nossos, de quando seguimos os seus exemplos, que nós estamos nos preparando para esse mundo melhor, esse mundo de paz, esse mundo de alegria, esse mundo de fé, onde todos terão a certeza de que Jesus está sempre conosco. Então, muito obrigada pela atenção, obrigada pelo Maurício pelo convite para estar aqui com vocês. E vamos mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade desse estudo, pedindo que todos nós possamos refletir sobre as lições que o Mestre nos deu e as lições que a Amélia Rodrigues nos trouxe, e que possamos permanecer com Jesus dentro dos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Então, obrigada a vocês que assistiram, ou que vão assistir mais tarde, em outro horário. Obrigada ao Maurício, obrigada a Mestre de Amor por esse trabalho maravilhoso que é o estudo sequencial, né? Que cada semana tem alguém aqui estudando, nos mostrando, nos permitindo conhecer a fundo as obras maravilhosas desse espírito de luz que é a Amélia Rodrigues. Então, até a próxima. Um grande abraço a todos. Muita paz.